E no início eu gostaria desejar para vocês e para toda a plateia um ótimo ano 2026 e neste novo início da PPGCM, que tenhamos um ótimo ano e um ano muito produtivo, tanto a nível personal quanto profissional. Então, aí, nesse contexto que você colocou de como que foi a minha experiência, parece que eu sou aquele que tem um pouquinho mais de experiência da turma, para não falar o mais velho do... E aí, então, eu sim tenho algumas questões que colocar em relação a essa comparativa que você quer colocar. No início, eu Uhum. gostaria de falar que o assunto da Venezuela tem que ser colocado no contexto da Venezuela e não fazer comparações tanto ao nível nacional aqui em Brasil quanto em outros países, porque realmente é uma situação muito particular e muito complexa que para aprofundar nela passa por muitos assuntos que realmente o pessoal não tem as condições para entender o que realmente aconteceu e está acontecendo na atualidade. Então, Uhum. assim, no caso particular da Venezuela, eu sim tive uma experiência mais ampla. É claro que na Venezuela é um país que é muito rico em recursos naturais, como a galera conhece, e principalmente do ponto de vista da energia, do petróleo, que a gente tem as principais reservas ao nível global desse recurso energético. E muito do nível de vida na Venezuela está muito focado, muito vinculado a essa linha de tempo, tanto dos valores, do preço do barril do petróleo, quanto ao nível de produção de esse rubro, de esse commodity, que faz parte, que pode ser olhado de uma perspectiva positiva, mas também um pouquinho negativa, porque o país focou seu desenvolvimento em apenas o petróleo. Então, esse é um Uhum. assunto não tão positivo de ter essa riqueza energética. Nesse sentido, como o Alfonso colocou, o Chávez ele ganha votações democráticas mesmo em 2000, em 1998. Porém, ele vem de um golpe de Estado a metade o início da década dos 90. Tem na Venezuela um processo complexo onde as instituições foram atingidas principalmente pela corrupção dos políticos. E então tinha muito descontento, muito desconforto na população, por causa que, mesmo Venezuela sendo um país muito rico e tendo uma renda petroleira per capita, e aí quero colocar esse assunto, porque, por exemplo, vocês no Brasil são um dos países que está produzindo muito petróleo na atualidade, mas você tem uma produção pico em 3 milhões, quase 4 milhões por dia. Imagina para você esse ingresso por conta do petróleo entre 200 milhões de pessoas. A diferença do Brasil, a gente somos um país bem menor, quase do tamanho de um estado do Brasil, que não ultrapassa 40 milhões de pessoas. Então, no top da linha de tempo essa de produção do petróleo, foi atingida no período do governo do Chávez. E, casualmente, nesse tempo, o valor do petróleo ultrapassou $100. Então, em resumida conta, a população tinha um descontento razoável pela conduta do político e o país estava se enriquecendo ainda mais do que já tinha enriquecido na década dos 70 com algum petroleiro.
a real nacionalização do petróleo foi na década dos 70, só que nessa década, finais dos 90, a Venezuela tinha um recurso absurdo e Chávez no poder realmente, él percibió ese dinero y realmente a población recibió algunas ayudas por parte do governo. No en tanto, ya a educación de Venezuela era pública. Desde que a gente conseguiu a democracia em 1960, 70, 80 e 90, só que essa renda do petróleo ajudou sim a promoção de novas oportunidades para o pessoal que realmente não tinha condições para se formar, mesmo sendo pública, tinha muita dificuldade para o acesso, para poder sustentar ao longo da sua formação nas universidades. Uhum. Então, nesse contexto, em termos objetivos, sim, teve uma melhora nas condições da população mais empobrecida do país, só que não corresponde esse benefício, essas ações do governo com o ingresso real per capita que teve na Venezuela nessa época. Uhum. Outro dado que eu gostaria de colocar, além dessa riqueza do petróleo absurda que a gente teve na década finalizando os 90, no início dos 2000, a gente mudou muito as instituições. A gente teve uma constituinte, onde a Constituição da Venezuela mudou, e o pessoal que era do partido do Chávez, ele fez tipo um efeito catalítico para mudar em 90 graus as instituições. Uhum. E até esse momento tudo bem. A população escolheu essa mudança e a gente tinha umas condições econômicas ótimas. E a década dos 90, finais dos 90, o início dos 2000, no primeiro período de Chávez, nesse assunto das condições foi realmente propício para distribuir melhor a renda. Só que, ao mesmo tempo, esses fatos que eles colocavam na população em relação à corrupção dos partidos políticos tradicionais, eles começaram a actuar dessa mesma forma e até pior, em relação a político, ao controle político do Estado, das instituições, da PDVSA, que era ou é ainda uma instituição do Estado. E isso trouxe uma mudança, por um lado, uma renda maior, mas também problema com manter a produção do petróleo, a indústria, e a gente teve uma queda importante a segunda metade dos 2000 da produção petroleira absurda, desde 4 milhões no topo, quando Chávez estava no primeiro governo, até chegar perto da pandemia a uns 400 mil barris de petróleo. Então, você pode imaginar como atingiu sim essa queda da produção do petróleo ao nível de vida do venezuelano. E nesse contexto país a gente estava. Eu me formei desde 1998 até 2005. Acho que 2000 e 2005 me formei na Universidade do Zulia. Como o Alfonso colocou, eu percebi algumas bolsas para, por exemplo, as monitorias do laboratório, e era focado principalmente no mérito da educação, que, semelhante ao Brasil, é pública, mas não é gratuita, porque o governo, o Estado, é quem patrocina essa educação. Então, a gente conseguiu se formar pelo menos eu me consegui formar com muito esforço,
com algumas bolsas mínimas, a gente conseguia se formar e melhorar as condições de vida, que de fato isso aconteceu comigo. Eu ingressei na sequência de me formar em 2005 e ganhei uma bolsa para me formar o título era professor em formação, por causa que eu atingi o melhor conceito da turma, não apenas da licenciatura, sino da faculdade, ao longo entre 2000 e 2005, e consequência disso, a instituição brindou ou colocou para mim uma bolsa para me formar. A gente interagia muito de perto com a indústria petroleira para abordar algumas soluções focadas a maximizar a produção do petróleo da Venezuela. Uhum. Já no segundo período do Chávez, ao fim da doença que ele teve, chegou Maduro e realmente a mudança foi realmente negativa. E as condições de vida, o ingresso, por exemplo, dos profissionais, para você colocar uma ideia, quando eu ingressei na Universidade do Zulia, eu ganhava no escalafão mínimo, assim, tipo, quando o docente entra aqui em instituição Uhum. federal, enfim, era na troca $1.800, mais ou menos. O último salário que eu percebi na Venezuela em 2018, na troca desses $2.000, ficou em 20, que na troca real era quase 20, não, um pouquinho mais, 80. Ficava em quase R$ 400 por mês. Já com Isso. mestrado, já com 12 anos de experiência docente, enfim. Então, as condições para a manutenção da família e sostener não dava para um profissional típico da Venezuela, que a gente já tinha conseguido isso anteriormente. Então, essa condição crítica tornou a situação bem difícil. A gente tinha que pegar mais um serviço para dar conta das questões Uhum. básicas, aquele Sim. que éramos suporte em uma família. E realmente a situação se agudizou, sim, e criou um éxodo do venezuelano com um nível de formação superior bem importante, principalmente Sim. quando o Maduro inicia seu primeiro governo. E já o segundo governo já foi ainda mais controvertido, enfim, e tem outras condições, mas geralmente Venezuela já tinha atingido alguma qualidade de vida e um ingresso razoável ao longo Uhum. do primeiro governo de Chávez. Ele pegou esse boom do petróleo e essa subida do preço do petróleo sem precedentes, ultrapassando os $100 por barril, e isso criou umas condições favoráveis para que algumas questões sociais chegaram à população. E Uhum. já quando mudou o governo para o Maduro, realmente foi crítico desde todo ponto de vista político, econômico, social, até moral, tanto das instituições quanto a população, porque a gente também é reflexo dessa realidade.